Sejam bem-vindos a esta Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná. A seguir, daremos início à entrevista coletiva que tem por objeto a Operação Tango e Cash, deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal. Reiteramos que a presente coletiva refere-se à operação desencadeada hoje e que as perguntas, por gentileza, sejam relativas a esta operação. Solicitamos a todos, como de praxe, identificarem-se, informando qual o veículo de comunicação representam antes de fazerem suas perguntas. À mesa apresentamos as seguintes autoridades. Delegado de Polícia Federal, Luciano Flores de Lima, Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná. Delegado de Polícia Federal, Ricardo Hiroshi Ishida, Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado. Delegado de Polícia Federal, Thiago Giavarotti, Coordenador da Operação Tango e Cash. Procurador da República, Marcelo Ribeiro de Oliveira. E Procuradora da República, Laura Gonçalves Tesler. Com a palavra, o Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná, Delegado de Polícia Federal, Luciano Flores de Lima. Bom dia a todos. Hoje deflagramos a 67ª fase da Operação Lava Jato no Paraná, a qual, além de dezenas de mandados de busca e apreensão, tem o objetivo de bloquear ou apreender mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em patrimônio dos investigados, decorrentes do prejuízo causado nas instituições, em especial a Petrobras, conforme a investigação que será detalhada aqui pelos membros do Ministério Público e pelos membros da Polícia Federal. Aproveito aqui para agradecer mais uma vez aos procuradores, em especial ao Dr. Marcelo Ribeiro e à doutora Laura, que estão à frente pelo Ministério Público Federal nas investigações deste caso, e também ao Dr. Thiago Giavarotti, ao nosso delegado regional de combate ao crime organizado, Ricardo Hiroshi, e a toda a equipe da Polícia Federal que trabalhou mais este importante caso, em que a gente consegue recuperar bilhões, 1 bilhão e 600 milhões de reais que havia sido causado de prejuízo só em uma única fase da Operação Lava Jato. Mais um tijolo que a gente coloca em busca de construir uma nova cultura no Brasil de que é possível punir e, por mais que seja tarde, a justiça não falha. Muito obrigado pela presença de todos os jornalistas, muito obrigado pela atenção de todos. Passo a palavra aqui para o Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado e, na sequência, a todos os demais que acompanham a mesa. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Como a gente já tem falado e trazido ao longo de todo esse ano, a busca da consistência, na persecução do crime, na persecução do que é errado, na busca e no combate da corrupção, nessa tentativa da criação mesmo da cultura do combate à corrupção e tornar até certo ponto monótona, uma coletiva de operação Lava Jato ou operação contra a corrupção. Esse é justamente a intenção e a ideia de tornar a coisa cada vez mais natural, cada vez mais ordinária, que o combate à corrupção é uma coisa aceitável, desejável, e instituída na sociedade brasileira. Então, esse trabalho, novamente, de vocês, a gente agradece a imprensa fundamental na publicidade desse combate, desse trabalho e na construção de uma mentalidade de um país mais civilizado, mais justo, porque, embora possa até haver o questionamento, mas se tratam de fatos antigos. Sim, são fatos antigos, mas são milhões
até mesmo na escala de bilhões de reais. Tá? Agora, quanto tempo demora alguém com um salário mínimo no Brasil para juntar R$1 milhão? 10 anos? 15, 1 milhão. E aqui a gente está falando em propinas na escala de 60 milhões para uma empresa. Então, assim, são valores astronômicos, né? Então, é importante essa contextualização e transformar a ordinariedade no combate à corrupção numa coisa natural, mas não por isso não importante. Ao contrário, ainda é a luta pelo que a gente está num combate diário para conseguir fazer com que isso seja uma coisa aceitável, desejável e corriqueira na nossa sociedade, mesmo havendo pressões em contrário. Então, eu agradeço mais uma vez ao Ministério Público, fazendo um papel fundamental pela sociedade, para a sociedade, acreditando em trazer fatos que houve crime perante a justiça, ao delegado Thiago Javarotti, também na coordenação dessa investigação pela Polícia Federal, que exige coragem e sacrifício, e a Superintendência da Polícia Federal com a estrutura e apoio, e vamos ver se a gente consegue levar até o fim do ano ainda mais alguns trabalhos. Muito obrigado, viu? Bom, muito bom dia. Então, desde hoje de manhã nós estamos com 100 policiais, exatamente 100 policiais nas ruas para o cumprimento desses 23 mandados da 67ª fase da Operação Lava Jato, denominada Tango e Cash. E esses mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal aqui em Curitiba, e o objetivo é a apuração de crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais, e nós temos as equipes cumprindo 14 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, 8 mandados em São Paulo e 1 no Paraná. O nome da operação ele remete ao fato de haver o pagamento de propinas, como já foi amplamente identificado ao longo de toda a Operação Lava Jato, e nesse caso envolver um grupo ítalo-argentino. E na esteira do que o delegado regional de combate ao crime organizado disse, doutor Hiroshi, eu gostaria de dizer que a Lava Jato, ela mostra que a maior prevenção que há para crimes graves como corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, é a efetiva aplicação das penas. Quando há a efetiva aplicação das penas, você tem uma prevenção do crime. E também que essas penas elas sejam cumpridas tão logo sejam reexaminadas por uma instância superior. Então, o alongamento do início do cumprimento de qualquer pena pode indicar aos infratores que o crime compensa, e essa não é uma percepção que nós desejamos para o país. Então, gostaria de passar a palavra agora então, ao Ministério Público Federal, que vai dar detalhes sobre a investigação. Bom dia a todos. Essa fase enfim, ela teve um nome específico, mas ela podia ser chamada também de cooperação, parceria. O trabalho que foi apresentado e foi deferido pela 13ª Vara, ele é resultante de um pedido do Ministério Público, fartamente amparado em elementos produzidos pela Polícia Federal, que agora também deu sequência. Assim, essa interação de esforços é imprescindível para o bom sucesso do trabalho. E aqui a gente volta para o clube das grandes empreiteiras, a gente volta para o grande cartel que causou prejuízos à Petrobras. Esse valor de 1,6 bilhão, especificamente em relação a um dos bloqueios dos vários que foram deferidos nessa fase, é a estimativa de prejuízo gerado nessas contratações, e o cálculo, não é um cálculo mágico, não é um cálculo esotérico, isso aí foi resultado de um trabalho pericial primoroso da Polícia Federal. Nessa fase, ela também, falando de interação e de parceria, ela também só foi possível dada a grande interação das autoridades brasileiras com autoridades estrangeiras. A grande parte das provas, dos elementos que foram recolhidos aqui, somente foram possíveis graças ao apoio das autoridades suíças e italianas, que nos apoiaram com o deferimento, com o encaminhamento, melhor dizendo, de informações bancárias, com a transferência da investigação. A investigação começou na Suíça, parte dessa investigação, e nós aqui demos sequência.
Sem essa interação, sem esse esforço, a gente não teria chegado. E não ficamos presos a um setor específico da Petrobras, nós conseguimos identificar no mínimo 3 setores recebedores de vantagens indevidas, 3 grupos de funcionários recebedores de vantagens indevidas, e o objetivo dessas cautelares deferidas hoje, cumpridas hoje, melhor dizendo, é assegurar o melhor suporte probatório para o futuro oferecimento da denúncia. Bom dia a todos. Eu gostaria, na linha aqui do que já apontou o doutor Marcelo, eu gostaria de ressaltar, até interessante, quando os senhores tiverem acesso à decisão, o volume de prova que subsidiou essa fase, e aí composto pelo laudo feito pela Polícia Federal, pelos documentos de cooperação internacional e diversos outros elementos de prova documental bastante robustos que apontam para mais um caso de corrupção em montantes absolutamente substanciais, como já referido aqui, mais de R$1 bilhão apontado como prejuízo à Petrobras em decorrência da participação da Tequinte no cartel. E isso, mais uma vez, revela o caráter nocivo da corrupção, o quanto, então nós estamos aqui há 5 anos de operação e, mais uma vez, chama a atenção o montante de valores que ainda são objeto de apuração e o montante de prejuízo que sequer era imaginado no início da operação. Chama a atenção também que, nesse caso, foram identificadas diversas formas de repasse de propina, com a utilização de contas no exterior, com a utilização de contratos fraudulentos, repasses no Brasil, repasses no exterior, a utilização de empresas, de diferentes empresas de consultoria que repassaram valores para funcionários públicos. Então, realmente é um caso bastante interessante e que envolveu uma complexidade muito grande para que se chegasse a essa identificação dos possíveis pagamentos de propina. Bom dia, meu nome é Ângelo, sou da Rádio Band News FM. Queria, com a licença dos senhores, fazer 2 perguntas prévias antes de entrar na questão da operação de hoje. Doutor Tiago, você começou falando sobre punição, prevenção, né, no dia em que o STF retoma hoje o julgamento sobre prisão em segunda instância, né? Queria saber se é um posicionamento do senhor ou se é um posicionamento institucional. Ao Ministério Público, gostaria de saber sobre essa recusa do procurador-chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, em concorrer a uma possível promoção para o cargo de procurador regional, né? Ele falou que teria conversado com os senhores antes de tomar essa decisão. Em relação à operação de hoje, queria saber exatamente de que forma que foi feito o cálculo do 1,6 bi, né, já que as propinas pagas eram de 60 milhões, como é que a gente chegou a esse cálculo? Obrigado. Não falava especificamente com relação ao julgamento pelo STF, até porque o papel da Polícia Federal é investigar, né? Mas sob o ponto de vista da investigação, eu como investigador, fica muito clara essa percepção, né? E como eu iniciei dizendo, a Lava Jato mostra isso. A Lava Jato mostra que a pena judicialmente estipulada, quando aplicada de forma mais imediata, ela afasta aquela sensação de impunidade. Isso ficou muito nítido ao longo de toda a Operação Lava Jato em todas as fases, né? Já temos pessoas condenadas e você consegue verificar que as outras pessoas que estão sendo investigadas em fases posteriores, elas têm essa percepção de que com as provas amealhadas elas podem ser condenadas e que elas vão começar a cumprir as suas penas muito em breve. Perfeito, efeito pedagógico, né, o efeito pedagógico da pena,
E fica, como eu já disse, né, fica muito nítido ao longo de toda a Operação Lava Jato. Com relação aos cálculos, não é uma equação simples. Quando todo o sigilo da investigação fica aberto, vai ser interessante que se confira o laudo pericial, mas a gente pode dar algumas pistas, alguns encaminhamentos. O volume de contratos sob suspeição e que gerou, vamos dizer assim, o volume de dinheiro da Petrobras foi 3,3 bilhões. É curioso que a diferença apurada seja quase metade desse valor contratado. Não é uma conta, não é 50% da contratação, isso aí é tranquilo para se afirmar. Há uma projeção do que a Petrobras estimava gastar nos contratos e o quanto efetivamente gastou, e aí você já consegue ver uma diferença expressiva que não chega a isso tudo. Há uma projeção econômica feita pela perícia, e aí aquela coisa, a área técnica é melhor te dirá isso, e o laudo é bem claro nesse sentido. Esse valor é curioso fazer essa relação de aproximação, que quase metade do valor contratado pela Petrobras seria, vamos dizer assim, exagerado e, portanto, prejudicial à companhia. Você tem que ter acesso? Não, claro. Esse 1.6, esse pedido, ele é referente só à Tequinte ou a outras empreiteiras do clube? Essas cautelares, essa fase de investigação é especificamente voltada em relação à Tequinte. A Tequinte, melhor dizendo, ao grupo econômico Tequinte, porque ele envolve mais de uma pessoa jurídica. A questão do Deltan, na verdade, é uma decisão que ele tomou, é uma questão pessoal, a gente não tem o que comentar com relação à decisão dele. Bom dia, Dulcinea Novaes, da RPC, afiliada da Rede Globo, para saber sobre a atuação específica do grupo Tequinte, que é a alta cúpula que determinava o pagamento de propina. Quem exatamente da alta cúpula? Nós identificamos alguns funcionários, mas assim, sobretudo pela presença nas reuniões do cartel e como figura central do esquema, e já denunciado, já existe ação penal em andamento pela prática do cartel especificamente, seria a pessoa do senhor Ricardo Uric. E quais provas essa colaboração Suíça-Itália trouxeram para vocês? Na verdade, é até difícil falar, porque é um mosaico de provas, é uma quantidade, assim, é uma montanha de elementos. A gente está falando de transferência de investigação, ou seja, já existia uma investigação em curso. Como envolvia brasileiros nacionais, eles não teriam condição de pedir a extradição, porque o Brasil não defere a extradição. Então, eles transferiram já uma investigação em andamento, como se fosse um inquérito policial em andamento, eles transferiram extratos bancários, inclusive de recebedores de vantagens, como o já conhecido Renato Duque. Então, além dos extratos, além das investigações, assim, todo o trilho para a gente chegar, origem, depositante, recebedor, saída do dinheiro, isso tudo só foi possível graças a essa cooperação. A quantidade de documentos é assombrosa. Já existe uma previsão de quando esses valores vão ser recambiados para o Brasil? Boa parte desses valores já se encontra bloqueada, né? E aí a legislação suíça, ela exige o trânsito em julgado para o retorno dos valores ao Brasil. Daí também ser tão caro para a gente um julgamento célere e a repatriação, para então ter a repatriação dos valores. Agora tem uma informação também sobre o Renato Duque. Ele teria recebido a maior parte desses valores? Eu não fiz essa relação de comparação. Ele recebeu um montante bastante expressivo, mas há outros funcionários da Petrobras que também receberam valores de grande monta. A gente está falando aí na casa assim, de dezenas de milhões de dólares para o grupo como um todo. Bom dia, sou Vinícius, repórter do UOL. Eu queria insistir um pouquinho na questão do prejuízo. Eu sei que o senhor falou que vai estar ali, mas só para ver se eu entendi. A Petrobras gastou 3,3 bilhões num contrato e vocês estimam que ela poderia ter economizado 1,6, 1,7 bilhões se não tivesse havido um cartel, é isso? E por isso o prejuízo?
o prejuízo ele não é isolado só em relação ao pago e o projetado. Você também tem a perda da oportunidade de realocar esses valores em outros investimentos. Você está falando de um intervalo de anos e nesse montante, assim, 10% disso aí já é altamente expressivo. Sim. Então, o fato dela não ter economizado tirou dela uma oportunidade de alocar esse dinheiro de uma forma mais eficiente. inteligente. Isso. Tá, entendi. Uma segunda questão, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais essa colaboração da Suíça e da Itália. Isso me pareceu muito interessante. Um crime que estava sendo apurado na Suíça, mas que, pelo que eu entendi, eles viram que a possibilidade de punir os envolvidos era praticamente nula, porque estava acontecendo no Brasil. Eles conseguiram transferir a investigação para cá. Que tipo de procedimento isso envolve? Se você está investigando um crime que teoricamente teria acontecido na Suíça, por uma autoridade suíça, aí você traz o crime para ser investigado aqui. Pode explicar um pouquinho para mim? Claro, é um pouquinho chato, mas assim é importante para explicar assim. Um crime ele pode ter mais de um foro competente, isso aí é tranquilo para que a gente possa afirmar isso. A lavagem, ela ocorreu com servidores públicos brasileiros, mas ela se consumou na Suíça. Tanto o Brasil quanto a Suíça poderiam investigar. Uma vez identificado que é um nacional de outro país, qual que é a perspectiva do país que está investigando? Processar, prender, condenar. O país defere extradição? No caso do Brasil, não. O Brasil não defere extradição dos seus nacionais. Qual é a saída? Via os caminhos legais, via as autoridades centrais, proceder à transferência do caso. Existe um princípio em direito internacional que é aquele que ou você entrega, ou você extradita, ou você julga. E a Suíça se valeu desse princípio, uma vez que ela não poderia condenar e o Brasil não extradita, o Brasil se compromete a julgá-lo. Que o que está acontecendo, vamos dizer, nessa fase inicial nas cautelares e que poderá ocorrer e tende a ocorrer numa ação penal. Nesse caso, o compromisso que foi de julgar ainda não está completamente definido, né? Vocês estão realizando. Desculpa. O senhor citou a palavra, o Brasil se compromete a julgar, mas o compromisso ainda não está completamente definido, certo? Porque são só medidas cautelares que podem vir a levar uma denúncia, correto? Exato. Na verdade, assim, esse princípio é um princípio antigo, né, a ideia do princípio é antiga, mas, assim, por isso que é a transferência da investigação, a transferência do caso, e não a transferência de uma execução, por exemplo. Assim, o Brasil e as autoridades constituídas têm toda a liberdade para, por exemplo, considerar que aquilo não é crime. Né? Não parece ser o caso aqui, mas, assim, a gente teria total liberdade para, examinando os documentos, concluir por outro tipo de crime, por exemplo. E isso é uma operação inédita da Lava Jato? A Lava Jato já trabalhou com esse tipo de transferência de caso? Já houve outros casos de transferência de investigação, de cabeça não me recordo de todos os casos, mas a gente já teve outros casos, o que na verdade é bastante positivo, né, até inclusive demonstra a confiabilidade que as autoridades estrangeiras têm de saber que, na verdade, a confiabilidade do nosso trabalho, a confiança que eles têm de que eles podem transferir a investigação, e isso vai ser tratado de forma séria aqui no Brasil, vai ser feita a investigação, como o Dr. Marcelo referiu, e, ao final, se havendo indícios de crimes suficientes, oferecida a acusação e processado o julgamento normalmente. Vinícius, se me permitir, eu ainda só faria mais um acréscimo em relação ao que a doutora Laura pontuou, que eu diria que é até uma tendência que isso aumente, né? Assim, mesmo se a gente pega o caso dos cartéis, as investigações não acabaram, né? A gente está falando do caso Tequinte, algumas outras empresas já foram responsabilizadas, algumas ainda não, e a transferência de investigação é um caminho possível em relação a vários outros casos. Tem alguns casos que estão em aberto, pode ser que as autoridades entendam que é melhor transferir essas investigações para o Brasil em busca de uma punição mais efetiva. Essa possibilidade é bastante clara, e diria que é uma tendência das investigações modernas, aí a gente não está focado especificamente na Lava Jato, assim, a interação e a cooperação entre as agências internacionais, ela é a tônica da próxima década.
Mais uma pergunta, com essa transferência de investigações também com os mandados de busca e apreensão realizados hoje, já é possível saber como é que exatamente se processava essa transferência para o exterior, ou como é que a alta cúpula da Tequinte determinava essas transferências? Sim, com os elementos que foram apresentados, a gente conseguiu, foi mais ou menos aquilo que eu comentei, assim, a gente consegue identificar qual é a conta depositante, a conta intermediária, a conta destinatária, aí entre elas aparecem algumas contas bastante conhecidas já no nosso histórico, na nossa base de dados, entre elas contas vinculadas ao Renato Duque, por exemplo, apenas para ilustrar, e houve também, que é um fato que a gente realçou, houve a utilização do setor de operações estruturadas da Odebrecht, né, o que reforça ainda, por outro lado, a interação, a atuação cartelizada Tequinte com as demais players do mercado. Neste caso, era o Eike Batista que determinava valores ou negociava valores a serem pagos, valores de propina? Não, ainda a gente não teve essa correlação com ele, não, pelo menos até o presente momento. Vocês, o doutor falou do caso antigo, né? É um caso antigo, tal, mas a gente tá investigando. E o doutor Marcelo falou de casos em aberto, né? Que podem ter essa cooperação. A Lava Jato sempre tem aquela questão, a Lava Jato tá acabando, não, tal. Tem como a gente tentar fazer uma estimativa, assim, de casos que estão ainda em aberto, investigações que vocês ainda estão trabalhando, tal? Olha, a gente tem aqui pelo menos uns 30 casos que a gente precisa ainda fechar, ou investigações antigas que a gente não conseguiu concluir, para a gente poder ter uma ideia do montante de trabalho que vocês ainda têm? Eu acho que a gente pode, desculpa interromper, né? Mas já adiantando essa parte, como delegado regional de investigação e combate à corrupção, ao crime organizado, eu diria assim que em termos de estimativa, nós temos assim, estimativa Brasil, né? Isso daqui, o que está trabalhando aqui no Paraná, em Curitiba, o que tem sido feito em 5 anos, fazendo uma comparação bem tranquila, é como se a gente tivesse um paciente que sentia muita dor no corpo todo. E ele sabia que ele estava passando mal. E ele ia ao médico e falava, nossa, está muito ruim, está muito ruim. O processo que se denominou Lava Jato é um processo de evolução que a gente passou por uma tomografia que mostrou, num raio-x muito mais estruturado, como é que o sistema de corrupção no Brasil trabalhava e continua trabalhando em grande parte, não só dos municípios, mas estados e a nação. Talvez assim, a gente pode falar assim até do mundo, mas o nosso paciente é o Brasil. Então, antigamente a gente falava, não, mas a gente sabe que o Brasil, a corrupção é muito grande. Nós sabemos que, essa licitação aqui deve ter sido combinada, já estava tudo acertado, todo mundo tinha essa sensação de dor. E o que acontece com esse processo da Lava Jato? Você começou a mostrar em relatórios bem descritivos e bem detalhados como todo o processo do câncer ou da doença relacionada à corrupção trabalha envolvendo o jogo de poder, a eleição, o funcionário público, o laranja, o doleiro. Então, com a tomografia, você não curou o câncer, mas você consegue identificar aonde está o foco e como você vai trabalhar. A Polícia Federal, ela não serve para julgar nem para condenar. A Polícia Federal serve para falar, olha, houve um crime, e os autores relacionados ao crime, a gente acha que é A, B e C por causa dessas provas. O Ministério Público, ele representando a sociedade, ele fala assim, realmente houve um crime e eu vou trazer esse criminoso perante a justiça porque eu quero que ele seja condenado pelas penas legais. A justiça vai avaliar essa situação, chamar o advogado e falar, deixa eu ver quem é que tem razão e vai determinar uma pena.
Aí foi perguntado para o doutor Javarotti, mas essa questão do Supremo, de segunda instância, olha, nós como brasileiros, nós queremos que o nosso país funcione, a justiça funcione, a polícia funcione, a educação funcione, os hospitais funcionem, nós queremos que as coisas funcionem. Nós não queremos ir para o exterior e falar, nossa, como aqui tudo fora funciona, e chega no Brasil e falar, aqui não funciona. Nós não queremos isso. Nós queremos que as coisas funcionem, cada um fazendo a sua parte. Então, esse amadurecimento do tempo, do que a gente tem, para ver e falar assim, ó, delegado Hiroshi, mas você tem expectativa de quanto mais? Eu falaria o Brasil. Eu acho que talvez se a gente for passar uma controladoria em municípios gerais, talvez a gente ache as mesmas formas de atuação cancerígena, de corrupção envolvendo poder, eleição, funcionário público, em todas as áreas. Então, a nossa forma de trabalho é criar uma cultura de como se fazer esse combate, né, para que as próximas gerações tragam vacinas melhores, né? Imprensa, também foi mostrado como é importante o papel da imprensa nesse trabalho, o papel da sociedade pressionando por um país melhor, uma polícia menos corrupta, um Ministério Público mais ativo, uma justiça mais célere. Eu acho que essa é a lição como um todo. Você fala assim, expectativa, eu queria mais 300, 500 no caminho. Então, fazendo fila até que a gente procure acabar com a fila. Lógico que a gente procura buscar a atualidade também, mas a quantidade de prova que vai sendo somada e juntada, ela exige também um processamento que às vezes é difícil, né? A quantidade de informação versus a quantidade de recursos humanos. Desculpa me estender na resposta, mas é um panorama, pelo menos, para a parte da polícia. Até em complemento ao que o doutor Hiroshi comentou, é muito difícil a gente fazer uma previsão de quantas investigações ainda podem vir pela frente, porque a nossa até hoje já foram realizadas diversas operações, a gente aprendeu muito material, muito conteúdo e muitas informações, elas muitas vezes fazem sentido, a gente consegue compreender apenas posteriormente, e aí dou alguns exemplos até de questão de transferências bancárias no exterior, de identificação de quem é o titular da conta, porque, por exemplo, no exterior as transferências são entre contas offshores, então a gente precisa saber quem são os titulares das contas. Muitas vezes a gente não desconhecia que um funcionário público tal tinha uma conta em tal local, e aí no avançar das investigações nós descobrimos que a outra empresa que transfere para ele é utilizada por uma empresa brasileira para corromper. Então, tem uma série de variáveis que quanto mais a gente investiga, mais elementos a gente tem e mais chance de fazer uma persecução mais eficiente e robusta. Nossa base de dados hoje é gigantesca, então realmente é muito difícil fazer essa previsão de um término. Nossa preocupação não é com o término, e sim com uma atuação eficiente e cumprir o nosso papel de investigar tudo que tiver que ser investigado e punir quem tiver que ser punido. Com licença, não tem como fugir do assunto do dia, já que o Supremo hoje retomou o julgamento sobre prisões após segunda instância. Eu gostaria que o doutor Marcelo e a doutora Laura pudessem se manifestar sobre essa situação, já que pode haver reflexo sobre o processo da Lava Jato. Assim, eu vou fazer uma observação bastante breve, porque, na verdade, o Ministério Público Federal já tem uma posição institucional, sim, clara a respeito do tema, né, no sentido da imprescindibilidade da prisão em segunda instância, do esgotamento da apreciação da matéria de fato, de ser o momento certo, o momento adequado, até mesmo em relação a uma perspectiva comparada com outros países que também adotam essa mesma conduta, né? Vamos dizer assim, o foro para o debate é lá no Supremo, o Procurador-Geral, vamos dizer, aqui tem a palavra, né? Nós já externamos nossa posição que é de acordo com essa orientação institucional.
Deixa eu só tirar uma dúvida, a gente até ficou aqui, quando a senhora perguntou do Cineia, né? Quando você perguntou sobre, uma pergunta anterior, você mencionou Ourique ou Aike? Porque a gente ouviu Aike e a gente falou assim, não tem relação com o caso, mas aí depois nos ocorreu que poderia a gente ter compreendido errado se a pergunta era Aike ou Ourique. Eu perguntei a Eike Batista porque tem a ver com a Tequinte também, né? Tá, não, então... Construção de tá. engenharia e construção. Então tá, não, aí como não tem relação nessa fase com ele. Mas tem o Urique também citado nessa Isso. fase. Isso. Doutora Laura, gostaria de se manifestar sobre a questão do julgamento hoje do STF? É na linha do que o doutor Marcelo já mencionou. A gente tem uma posição institucional, na própria manifestação do procurador-geral, da antiga procuradora-geral também, nesse sentido, né, então nós entendemos que de fato realmente seria essencial a manutenção da prisão em segunda instância. Não tenho muita coisa a acrescentar, não. Né? Dado ao adiantado da hora, então eu vou agradecer a presença de todos, mais uma vez. Obrigado pelas perguntas, obrigado ao Ministério Público pela presença, o delegado Giavarotti, o pessoal da comunicação social, pela presença, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.